Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela causa do Evangelho, a causa mais digna que alguém pode colocar seu coração e investir seu tempo para servir ao Senhor nosso Deus enquanto estamos terminando esta obra ao redor do mundo. Veja, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres ao redor do mundo. A Igreja Universal está agora seguindo a liderança do Espírito Santo para trabalhar juntos, para trazer o último eleito para que então o arrebatamento da igreja se dê muito em breve. Nós estamos aqui neste dia final, estamos vendo eventos modernos esclarecidos à luz da profecia, estamos vivendo profecias que estavam na Bíblia por mais de 2000 anos e elas estão agora sobre nossas vidas, entre as quais a vinda do anjo de Malaquias 4, mas também a vinda de vulcões, terremotos, epidemias, que é chamado na Bíblia de pragas, mortandade, fome, guerras e, mais do que isso, o chamado da noiva eleita, aquela que é predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro tomou o livro de redenção, em Apocalipse 5, veja, e ele então abre os mistérios que estão envolvendo este livro de redenção. Dentro desse livro de redenção tem nomes, esses nomes estavam selados dentro desse livro, e ele vem agora para desatar estes selos, para abrir estes mistérios e ao mesmo tempo revelar quais nomes estão escritos nesse livro de redenção, porque esse livro de redenção é um título de propriedade que Adão perdeu em Gênesis, e nesse título de propriedade estão os nomes dos herdeiros, por isso é chamado de Novo Testamento, e ele desce agora com esse livro aberto em Apocalipse 10 para revelar esses nomes que estavam trancados dentro desse livro, presos ou fechados por 7 selos, e ele vem agora para abrir esses mistérios e chamar os seus súditos, chamar a noiva viva para que se ponham ao lado dele. Esta é a primeira parte da redenção. Primeiro, ele redime o povo, depois ele redime a terra onde esse povo vai morar. Então nós sabemos que esse livro de propriedades, título de propriedade que Adão perdeu em Gênesis, veja, foi tomado pelo Cordeiro em Apocalipse 5. O único digno, o único que pagou o preço, o único que preencheu todos os requisitos que a lei exigia. Tornou-se parente. Veja, Deus tornou-se parente. Veja, ali Deus enganou o diabo quando ele mesmo desceu do céu. Veja, porque ele era a semente da mulher. E ele, então, foi visto em forma humana, porque essa era um dos requisitos da lei da redenção, que tinha que ser um parente do homem. Depois tinha que preencher os requisitos do preço, que era o sangue, e também tinha que querer, tinha que amar, porque era uma obra totalmente de amor, porque o que os selos vieram revelar é que esta obra de redenção é um plano de amor. Por isso o profeta, ao encerrar cada um dos misteriosos 7 selos, ele sempre cantava: eu amo, porque ele primeiro me amou. Então, quando soa essa mensagem do 7º anjo, veja, o 7º selo é o que abre todos os demais, porque é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o 7º selo. Através do seu profeta, ele vem para abrir todos os demais selos e mostrar quem são os herdeiros deste título de propriedade. Então, começando com o apóstolo São Paulo, vindo até Irineu, Columba, Martim, depois Lutero, Wesley, depois Elias de Malaquias 4, o 7º, porque é justamente na 7ª era que se dá o arrebatamento da igreja, representado por Elias, porque Elias, de acordo com a Bíblia, ele não morreu, ele subiu num carro de fogo, representando aqueles que estariam vivos para a hora do arrebatamento, a exemplo de João, quando Jesus disse para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Correu-se um dito que João não morreria, mas Jesus não disse isso. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Então João foi guardado lá na ilha de Patmos e por 2 anos ele teve visões e ele foi arrebatado até aqui na frente, no dia do Senhor. Quando chegou aqui, encontrou um anjo, um mensageiro, um profeta, para revelar a ele a verdade desse plano da redenção, os últimos acontecimentos, os mistérios de sua vinda, os mistérios do fim do mundo, o mistério da restauração dos judeus
e assim por diante. E esses selos revelaram, veja, onde é que Satanás se escondeu para enganar o povo. Esses selos mostram que ele se escondeu dentro da estrutura chamada igreja, e ele então enganou as pessoas, de acordo com a Bíblia, ele enganou a todos debaixo do céu, com exceção dos eleitos. Hoje, o mundo religioso está se reunindo para combater o comunismo. Veja, isso é um engano. Eles pensam que o anticristo vem do movimento socialista, movimento comunista. Eles se enganam. O anticristo, falso profeta. Veja, ele é chamado de mulher na Bíblia, também é chamado de ele, o homem do pecado. Veja, a cidade que reina sobre os reis da terra. Veja, assentada sobre 7 colinas. Veja, um homem que seria adorado como Deus, querendo parecer Deus, no lugar de Deus. Então, nós temos no livro de São João, capítulo 10, uma escritura preciosíssima para mostrar os nomes que estão escondidos nesse livro de redenção. E há uma característica especial para que você saiba se seu nome está lá ou não está. Isso é maravilhoso. Veja, São João, capítulo 10, Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, não sobe, aliás, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então todo aquele que não prega o verdadeiro evangelho é um ladrão e um salteador, porque a porta é Jesus. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então a porta de acesso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho tem 7 degraus, 7 eras da igreja. A verdade tem 7 vozes, 7 mensageiros. A vida tem 7 virtudes, a estatura de um varão perfeito. Então veja, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Por isso que esse livro de redenção, de Apocalipse 10, é um livro de redenção. Nesse livro há nomes, e esses nomes estão sendo chamados pelo anjo forte, por Jesus Cristo. Veja, aos que ele elegeu, a esses também predestinou. Aos que predestinou, a esses também chamou. Veja, chamados para fora, fora do sistema organizado. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Veja, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. Veja, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, elas não vão seguir a um mercenário, não vão seguir a um falso profeta, não vão seguir a um falso Cristo. As verdadeiras ovelhas conhecem a voz de Deus. A voz de Deus é a voz que vem de sua palavra, da verdade pregada. Veja, a verdade manifestada. Uma banda pregou a mensagem intitulada A União Invisível da Noiva de Cristo. Veja, nós temos o casamento do Cordeiro e temos a união invisível, a unidade de um Deus numa única igreja. No parágrafo 184, a seguir dessa mensagem, diz assim o irmão Brana: a palavra de Deus ungida, sendo vindicada diante de qualquer homem que é nascido para ser filho de Deus, com o germe predestinado em si para esta hora, ele verá a mensagem de Deus, tão certo como há um Deus no céu. Então, quando esses selos estão sendo abertos, quem abre o 7º selo é o único que pode abrir os selos, Jesus Cristo. E ele está abrindo esses mistérios. Veja, Martinho Lutero viu isso para ele, o Wesley viu isso para ele, o Pentecostal viu isso para ele. Agora, e você? É a pergunta nesta tarde, ou nesse momento, me perdoe. Você tem visto? Veja, eles entraram à denominação. Aqui está a palavra condenando isto, dizendo para você exatamente o que você deve ter para hoje em dia, exatamente igual a Malaquias 4 e todas essas outras promessas para esta hora. Veja, o verdadeiro eleito, ele não vai se juntar a uma denominação, ele está sendo chamado para sair para fora da denominação, não um sistema liderado por algum homem. Veja, a verdadeira igreja, após a saída do anjo de Malaquias 4, ela é totalmente liderada pelo Espírito Santo,
que é a cabeça, Cristo. Veja, aqui estamos. Veja, as promessas para esta hora. A águia real e genuína está aqui. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Esse é Jesus. Ao estranho não seguirão. Claro, por predestinação foi posto aí dentro desse livro. Você foi pré-ordenado para ser filho de Deus. Você estava em Deus antes da fundação do mundo. Você unicamente é manifestado neste dia para a sua honra e glória. Como pode você fazer isso sem que honre a sua palavra? Sim, Senhor, da qual você é uma parte dessa palavra por predestinação. Porque veja, Deus é a palavra. Crê nisso? Pergunta o profeta. Bom, então se ele sempre foi a palavra, veja, no princípio era a palavra, e se a palavra era Deus, então você estava em Deus. Veja, a palavra, a parte que havia de realizar, esteve em Deus antes da fundação do mundo. Ele te viu, te conheceu, te predestinou para isso. Eu digo a vocês, tal como essa águia reconheceu esta voz, assim também reconhece o verdadeiro cristão, nascido de novo, a voz de Deus, falando através da palavra, quando eles veem isso ungido e vindicado. Um homem que é nascido de Deus, um filho de Deus, tem que ter uma natureza de Deus, tem que ser semelhante a Deus, ele honra a Deus, ele é parte da palavra de Deus. E nesses dias finais, e esta noiva tomando forma exatamente como no mesmo poder no qual ele esteve no princípio, tem subido através dessas organizações, Lutero, Wesley, Pentecostes, e saído agora na forma de noiva. Ele não pode ser outra coisa senão a palavra para esta hora. Irmão, eu espero que isso te ajude. Esta é a grande revelação dessas 7 vozes, desses 7 trovões, falando ao seu coração a voz de Deus. Nada mais. Eles não seguirão os estranhos. Eles não irão atrás de falsos profetas, anticristo na verdade. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.